Já foi. Nós estamos, Elisa. Jorge Simões, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite aí. A gente já avisa aí, eu vou ficar até mais ou menos 5 para as 8, por aí, tá? Desculpem aí. Tá. Mas está aqui, isso que é importante. Isso. Fala, Fran, o que você quer? Nós estamos estudando hoje o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 26 já, chegando ao final deste Evangelho, né? Estamos estudando sobre a última ceia pascal. Né? Já falamos sobre os preparativos, que foram, né? Estamos falando agora sobre a ceia em si. É interessante, toda vez que fala em ceia pascal, né? Pelo menos na minha cabeça, e acredito na cabeça de todo mundo, passa aquela cena, né? Daquele quadro famoso do Leonardo da Vinci, né? Dos apóstolos, Jesus ao centro da mesa, os apóstolos ao redor, né? E ali ele passando as instruções, né? E a gente vê, né, que até hoje, se a gente for olhar o que é sentar-se ao redor de uma mesa, né, a importância que é isso em casa, com os familiares, no trabalho, com os amigos, às vezes para tomar algumas decisões, conversar sobre o que está acontecendo nas empresas, na escola, nos grupos, quando estão fazendo trabalho, a gente vê a beleza que é, né, uma ceia ou mesmo uma reunião ao redor de uma mesa. Tá? E Jesus, tá, traz isso de uma forma muito bonita. E aquele ator daquele quadro, né, o autor daquele quadro, estava muito inspirado, né, muito inspirado quando desenhou aquele quadro. Realmente ali há uma representação muito grande disso que nós estamos falando aqui, né? Então está Jesus na sua última ceia, ou seja, nas suas últimas instruções junto aos seus discípulos. Tá? Nós paramos que versículo, Elisa? Bom, nós paramos no versículo 22. 26, versículo 22. Vai ler tudo de novo? Vai ler daí? Não, lê, que nós paramos tão... Porque nós paramos logo no início. Então, eu vou ler do 20 até o 22. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Lê o 23 também, né? Oi? Lê o 23 também, né? Mas a gente ainda não estudou o 22. Ah, tá. Eu estou enganado. Tá, joia. Tá. Então, tá. Posso ir? Pode. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós estamos na última ceia pascal. 26, versículo 20. Chegado o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. Aí, 26, 22. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe cada um deles: Porventura sou eu, Senhor? Eu acho que nós já comentamos sim, né? Essa questão de cada um deles dizer, né? Não, nós começamos por entristecer, né? Entristecendo-se muito. Quando Jesus fala lá no capítulo anterior, né, que digo que um de vós me entregará ou me trairá, né, de acordo com a tradição, né, isso foi assim uma cutucada que todos nós também sentimos quando lemos isso, né? Essa questão do trair Jesus. Nós já falamos sobre isso mais ou menos. O que é o trair Jesus? É quando nós conhecemos bem o seu Evangelho e conscientemente fazemos justamente o oposto. Nós estamos traindo a nós, sabemos que estamos errados, traindo a Jesus. E isso realmente depois nos traz aquela famosa dor, o arrependimento, o remorso, a famosa dor da consciência. E isso foi o que sentiram os discípulos nessa hora.
Porque se todos eles estiveram com eles 3 anos, né? Conviveram juntos, comungaram tudo, dividiram tudo, olha só, e um deles vai trair, aí vem essa insegurança. Qual de nós, né? Qual de nós? Há uma insegurança aí. Aí isso, toda vez que eu pego o Evangelho, eu olho para o Evangelho, eu penso da seguinte forma: para que, o que isso aqui vai me servir? O que eu vou ler? Não é para o outro, é para mim. Por isso que eu estou jogando aqui para nós do grupo, né? Nós que estamos no estudo, essa questão das emoções que são nos passadas no Evangelho. Né? Entristecendo muito, começaram a dizer que cada um deles: porventura sou eu, Senhor? Olha aí a dúvida. Essa dúvida aí, nós podemos ver também o seguinte: por que será, assim, essa insegurança, essa dúvida que devido a essa insegurança, será que eu já errei, eu já caí, ou vou cair, eu como vou cair, né? Assim, há um, como é que eu posso falar? A palavra é essa, uma dúvida, né? Qual de nós, né, vai cair? Eles não estão imaginando, apesar de eles conhecerem o Antigo Testamento, a questão da crucificação. Eles não estão imaginando isso. Está imaginando que alguém vai entregar eles ao sinédrio, etc, etc. Né? Não estou imaginando isso aí. E essa questão porventura sou eu, quando nós chegamos a essa pergunta também, muitos de nós temos 2 caminhos a seguir. Né? É o que chama a atenção nisso aí. O caminho correto, poxa, se eu errei, se eu não errei, eu não vou errar, vou me esforçar para não errar. E se eu errei, eu quero consertar. Sou responsável por o que eu fiz. Mas, se eu errei, né, e isso vai atingir muito assim, o meu orgulho, né, a outra posição que nós podemos tomar, o meu ego, onde é que nós vamos entrar? Na rebeldia. Vamos entrar na rebeldia, na não aceitação do fato, e é geralmente aí que a gente se perde. Quando nós erramos e aceitamos o erro, no livro dos Domínios da Mediunidade está lá, quando a Luiz pergunta lá ao instrutor, quais esses espíritos aí, que ele achava aqueles espíritos superiores, né, bonitões, cheios de luz, e aí eles nunca erram, e o instrutor, que não estou lembrado do livro, do Domínio da Mediunidade, August, fala, não, eles erram, e nem a gente. Porque eles são espíritos que, quando erram, vão lá e, né, não baixam a cabeça, consertam e voltam, vão embora. Não é o nosso caso. O nosso orgulho que nos leva a essa grande preocupação de não errar, e quando errar, vem a revolta. Nós já comentamos sobre isso, que eu estou nós já falamos sobre esse versículo 22. É mais ou menos isso aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? Tá? Vamos fazer um autoexame agora. Ver como é que está, como nós estamos. E vamos seguindo o homem, que é melhor, viu? São muitos milênios não seguindo ele. Sempre dando uma escapulidinha, uma fugidinha. Esse é o nosso grande problema. Agora está na hora de a gente, né, assumir o erro e encarar ele com responsabilidade. Ok? Mas a gente está vendo que até os discípulos ainda estão meio balançados, né? Balançou por causa dessa questão aí. Quem vai trair o mestre? E por que vai trair o mestre? É outra questão, né? E nós já falamos sobre isso algumas aulas atrás. Questão de Judas, né? Elisa, qual é o próximo? Alguém quer falar alguma coisa ou vamos para o próximo, para o 23? 23. Em resposta, disse: o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse lhe entregará. Rapaz. Mergulhou a mão na tigela comigo. Veja bem, em resposta disso, que mergulhou a mão na tigela comigo.
me lembrou da roça. Né? Na roça, o pessoal come fazendo um montinho de comida, um prato, faz aquele montinho e joga para dentro. Vocês já viram isso. O seu Roberto já deve ter visto muito isso, não, seu Roberto? Lá na Bahia. Sem dúvida. Sem dúvida. Farinha, justamente para fazer a massa, a farinha, né? E, e eu via muito isso lá. As pessoas chegavam, Dona Lourdes, seja bem-vinda. Ah, seja bem-vinda. Eu via muito isso lá, a pessoa dá a mão no prato, principalmente assim, a mãe e o filho. Né? Isso significa o quê? Muita intimidade. Oi. Então, muita intimidade. Então, essa questão da muita intimidade, né? A gente fala muito dessa condição que nós vamos nos colocar no lugar daquele que meteu a mão no prato com Jesus. E nós criamos. Só que nós não sabemos ainda manter essa intimidade. Tá? Vemos Jesus lá nos oferecendo. O que ele fala? Né? Ele fala sobre a questão do Evangelho de João, né? Eu sou o pão da vida, não é isso? Quer dizer, o pão da vida é o seu Evangelho. Está nos oferecendo o Evangelho, está nos oferecendo um prato cheio de comida para nós termos realmente essa intimidade. Entrarmos em sintonia, mesma vibração, mesma frequência. Nós não gostamos de falar isso em reunião mediúnica. Agora nós estamos falando isso em relação ao Cristo, aos espíritos superiores, aos nossos amigos que estão no plano melhor que o nosso. Temos que manter sempre essa frequência. Oh, meu Deus, difícil, hein? Oi? Conseguiu, Dona Lourdes? Dona Lourdes? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, nós, quando metemos a mão no prato de alguém, ou alguém mete a mão no prato da gente, no nosso prato, essa intimidade, tá? No sentido simbólico, significa justamente isso, mesmo nível evolutivo. Só que nós sabemos que os discípulos não estavam no mesmo nível que Jesus. Nem nós estamos. É o grande motivo da gente meter a mão no prato, mas continuar errando. Continuar traindo Jesus. Nós temos que realmente meter a mão no prato e tentar, pelo menos, continuar com essa mãozinha lá. Tentar manter um nível vibratório que nos mantenha em harmonia, em equilíbrio, em paz. Gente, está dando aí para pegar? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer meter a mão em algum prato por aí? Jorge, quer falar alguma coisa, Jorge? Não. Antônio, Oi. eu morei em Santo Cristo e lá tinha uma senhora, ela fazia esse tutu, aí chamava o neto dela para comer. Ela comia no portão, ia dando, fazia aquele bolinho, né? Aquela massa, comia e dava um para o neto. Quando o neto às vezes estava brincando, ela chamava ele para comer no meio da rua. Você falou agora do tutu, não bota a mão na cumbuca, né? Isso. E ela fazia isso. E às vezes a gente fazia isso aqui em casa também, para mexer fazer igual a dona fazia. Túlio, vem comer, Túlio. E a gente às vezes brincava assim também, feijão com farinha, e fazia aquele tutu e mandava para dentro. Bombote, borete, borão. Bombote, borete, borão. A gente fazia a mesma coisa. E para imitar a dona, né? Isso. Que legal. Lá em Minas eu vi muitos fazerem isso. Eu não cheguei a fazer, não, mas eu via muito.
Né? O pessoal sentar e ver o filho da mulher pegar. Quer dizer, há uma intimidade. E quando nós, aí, em relação a isso, até está falando essa questão aí, que você conhece também, né? E quando nós botamos a mão em alguma cumbuca, né? E depois nós decepcionamos alguém, né? Desiludimos, né? Podemos falar assim, isso traz muito sofrimento de um lado e de outro. A decepção, né? De estar junto com a mão na cumbuca e, de repente, isso no nosso dia a dia é normal. Mas nós temos que tomar cuidado, é justamente isso. Nós estamos aqui estudando o Evangelho. Estamos aprendendo o Evangelho. É meter a mão na cumbuca do Evangelho. Este é o meu corpo, Jesus vai falar daqui a pouco. E manter esse nível vibratório. Não cair muito. Tá? Jesus não vai se decepcionar com a gente, pode ter certeza. Não vai se desiludir com a gente, porque ele sabe das nossas capacidades. Mas nós vamos nos atrasar, né? Perder mais tempo ainda que já perdemos. Sim, porque eu vejo que a gente ainda tem uma certa dificuldade em manter o pensamento e a vontade numa linha retilínea, né? Então a gente escorrega um bocado, várias vezes por dia, quando vê já escorregou, e assim, a gente meter a mão na cumbuca e não conseguir manter uma linha, meter a mão na cumbuca e depois decepcionar, como você está dizendo. Ele conhece as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os Antônio gosta que fala em maturidade. Mas maturidade bem entendida é isso mesmo. Mas o que acontece? Nós não conseguimos ainda ter uma constância de atitude e pensamento, né? Nós ainda somos fracos e, às vezes, nos testes, nós nos pegamos resvalando no buraco. Então, fica difícil eu estar ali com ele, comendo na ceia com ele, metendo a mão na cumbuca dele, comendo mesmo que ele, e não estar partilhando dos pensamentos e dos ideais dele. É mais ou menos isso? É isso aí, os pensamentos. Vibração, sintonia, pensamentos, ideais. Exatamente, você traduziu. É isso aí. A gente tem que, né, fazer essa... procurar, né, ter os mesmos pensamentos, os mesmos ideais. E nós, qualquer coisinha, né, tem uma pergunta que Kardec fala que nós somos que nem uma couraça de cobre. Quem já viu o cobre quando ele está meio velho, paradão, ele fica escuro, mas qualquer coisa que você arranha, o cobre se mostra como é, vermelhão. Então, Irritadão. Somos nós. Vermelhão, o quê? Irritadão, é isso que você está falando? Então, é isso aí. Né? É a pergunta 89 alguma coisa, não estou lembrando não. Então, como nós agimos? Né? Nós criamos ao redor de nós uma crosta, que parece que está tudo bem, tudo bonito. Né? Nós estamos lá com uma mãozinha na cumbuca lá, ó. Mas qualquer coisinha que ataque, né? Nós temos, infelizmente, dos nossos pontos fracos, devido à nossa imaturidade. Aí, quando alguém consegue chegar lá, pronto. 89 o que é, Frânio? Eu acho que é 89... Deixa eu ver, 895? 895. Poste de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? É isso? Deixa eu ver, 895. Eu estou na 875. 895. Peraí. Isso, essa mesmo, 895. Repete de novo, quem quiser ver lá, 895. Vamos lá. Olha só, tá falando o nosso assunto, tá? Algum espírito mandou ler essa pergunta, viu, Elis? Que é o nosso assunto. Olha lá, postulados defensivos. Deixa eu ler. Vamos lá. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais
ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, a pergunta é essa. Aparentemente, para nós, tá? Nós somos bons, tá? Somos educados, somos carinhosos, né? Somos, assim, como é que se fala? Dóceis, ou dóceis. Adorei o dóceis. Gostaram? Lourdinha agora vibrou. Né? Prima agora, docilidade pura com aquela palmatória na mão. Então, não nós é mais palmatória. Primo, sua mediunidade está excelente. Mas olha só, né? Qual o sinal mais característico da imperfeição? É justamente o que a gente estava comentando um pouquinho antes. A couraça que nós criamos, né? Mas quando bate alguma coisa nessa resposta aqui, que é o interesse pessoal, né? Que é o sinal mais forte, mais característico de imperfeição, que é o interesse pessoal, aí nós viramos, né? Aí acabou a docilidade, né? Acabou aquela fala mansa, etc. Nós viramos bicho. Então, a cumbuquinha, a gente dá um tapa nela por baixo e joga a comida toda para o alto, para fora. Vamos ler a resposta, Elisa? Bom, então, vou ler de novo a pergunta. Poste de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre. A douradura que não resiste à pedra de toque. Ou seja, quando passa a pedra, vermelhão, irritação. Tá? Ou seja, quando o nosso interesse pessoal é ferido, não é brincadeira não. Né? A gente vira... Quero nem continuar nesse assunto, não. Não, daqui a pouco. Pode o homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas... Vai. Pode continuar. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro. Então, a gente está falando também de Judas, né? Também de Judas. O que levou ele a cair em Jesus? Interesse pessoal. O que é que ele queria ser, Elisa? Queria ser o primeiro-ministro. Isso. Jesus seria o líder religioso. Ele não queria matar Jesus. Nada disso. Não, ele só queria ser o líder. O cara. O bambambam. Só isso. Então, o que levou a todo esse acontecimento que já era previsto nas profecias, é isso aí, o interesse pessoal do nosso amigo. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre... Nós falamos agora sobre o 23, né? Sobre essa mão na tigela. Alguém ainda quer colocar a mão na tigela aí com alguém? Nós estamos na hora de colocar a mão na tigela com ele, viu? Com o homem. Pois Estamos precisando muito. É principalmente nessa tigela que a gente está falhando. Esse me empregará, não quer dizer. Que Judas era muito inteligente. Judas era talvez o mais inteligente dos apóstolos. Mas ele era muito ligado à matéria, né? Por ser filho de comerciante, e a vida inteira foi comerciante, ele era ligadíssimo à matéria.
ele me lembrou até um caso, que uma vez saiu uma reportagem no jornal O Dia, né, que no Espiritismo de vez em quando acontece isso também, né? E eu não sei porque o jornal O Dia botou aquela reportagem falando que os espíritas são que têm o maior nível de estudo, né? Instrução, tá? Nível superior, tal, e também estão muito bem financeiramente. Quer dizer, eu não estava nessa pesquisa, com certeza. Foi feita sobre Não há como generalizar isso. Foi feita a rebelia. Não me consultaram. Aí começou a aparecer um rapaz lá no centro, muita gente boa ele, muita gente boa, né? E ele ficou lá, foi vários dias direto, e até na evangelização ele ia. Até que um dia ele não aguentou mais, chegou para o Antônio Carlos e perguntou: Antônio Carlos, eu estou vendo aqui tal, saiu no jornal isso, eu não vejo vocês falar em dinheiro, não vejo vocês falar nada. Eu pensei que aqui a gente viesse para cá para ganhar dinheiro, muito dinheiro, que nas outras religiões não está dando. Quer dizer, olha só, o interesse dele em procurar a doutrina espírita. Não havia interesse nenhum sobre a parte da religião. Porque uma reportagem falou sobre dinheiro, din-din, né? Condição financeira boa, estável, tal, ele correu para lá. E assim podemos considerar o nosso amigo Judas também, né? Foi por aí também, né? Bom, quando você tem vários interesses que não se combinam, que é aquela história de não seguir a Deus e a Mamon, você tem que escolher qual o interesse que você vai seguir. Né? A gente quer fazer, que nem a gente quer fazer 200 coisas ao mesmo tempo, sempre alguma sai prejudicada. Então, é basicamente isso. Você tem que escolher o que você vai seguir. Se você acha que o material é o que vai dar elite, é o que vai dar poder, é o que vai te dar uma vida melhor, você vai seguir o material, mas em compensação você não vai conseguir seguir o lado de Jesus. Você não vai poder caminhar ao lado dele. A Frânia. Fala, Cláudia. Tá com a mão na cumbuca, Cláudia? Não. Não quero não, porque ainda não estou pronta. Tem que melhorar ainda, né? Olha só. Ela deu até um susto nela. Não, senhor. Escuta, então Judas era o mais íntimo dele, do Jesus? Era o que era mais íntimo? Não. Realmente. Por que teve que ser ele, então? Hein? Porque... Não, veja bem, todos eram íntimos. Todos os 12 eram íntimos. Mas os três que você vê agir mais com Jesus é João, Tiago e Pedro. Tanto que se você pegar o Evangelho, toda vez que Jesus ia orar em algum lugar, entendeu? Sempre levavam esses três. Tá? Esses três, a gente até vê que há muitas coisas, muitos milagres, muitas coisas que aconteceu junto a Jesus, que quando Jesus estava, né, transfiguração, eles sempre estavam juntos. Nós achamos até que eles deviam ser médios, né, de efeitos físicos, fornecer, né, o ectoplasma para Jesus trabalhar à vontade. É o que parece. E sempre que a gente vê nos diálogos também, apesar que Jesus dialogava com todos, a gente vê que há sempre mais diálogo com esses três. Pedro, principalmente, né? João e Tiago. Agora, é difícil a gente também responder isso aí. Pelo que a gente vê, são esses três. Mas, de repente, né? Mas todos ali já eram íntimos de Jesus. São 3 anos de convivência, dormindo juntos, comendo juntos, andando juntos. Quer dizer, é uma vida. Principalmente conforme o tanto que Jesus fez, que os evangelhos nos trazem uma parte. E João fala, né, que se fosse anotar tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo não caberia. Ou seja, é lógico que isso aí é um simbolismo também. Mas, ou seja, tem muita coisa que não foi anotada. Né? E, quer dizer, esse convívio diário todos se tornam íntimos. E é interessante que mesmo a gente, assim, vamos falar de nós, vamos falar dos apóstolos, mesmo a gente não se gostando, às vezes a gente é obrigado no trabalho a conviver com a pessoa que não gosta, na escola, não é isso? Na faculdade, mas a gente acaba se tornando íntimo dessa pessoa. E a gente começa a conhecer muito essa pessoa. Tá? Então, o fato de ele colocar porque ele botou aqui como
quem colocar, puser a mão no prato, né? Esse que vai me entregar. Então, o Judas é que colocou a mão no prato lá com ele, né? Nesse caso aí foi. Mas todos eram íntimos, acho que já eram todos íntimos, né? Para Jesus não havia esse negócio de ninguém assim, havia um escolhido, todos iguais. É lógico que os que conseguiu ficar mais próximos a eles, de repente, eram os que tinham maior também assim evolução espiritual, né? Que o Miramês fala sobre isso, tá? Ele fala que todos esses espíritos, apesar de serem pescadores rudes, né, pessoas assim bem simples, mas todos tinham uma grande evolução. E outra, que eles aparentemente tiveram dificuldades em aprender com Jesus. Mas depois que Jesus é crucificado, nós vamos ver que eles aprenderam tudo, ou seja, eles já tinham uma bagagem. E eles colocaram isso em prática mesmo, eles trabalharam. Nós vamos ver no Atos dos Apóstolos, os discípulos tudo trabalhando e muito, muito mesmo, todos eles. Né? Então, acho que ali todo mundo podia botar a mão na cumbuca, não era só Judas, não. Mas nesse momento foi só o Judas, digamos assim. Né? Mais alguma coisa, Cláudia? Você vê naquela passagem, estou pegando não entendi. Aí. Obrigada. Pegando o gancho da Cláudia, você vê aí, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa, e disse-lhe: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E ele vem desenvolvendo a história de forma a dizer que ninguém tem a preferência da esquerda ou da direita, que é o mesmo caso aí. É agora, no versículo 26, né? Não, 27. Não, desculpe, não é agora não, é mais à frente. Mais à frente. Então, é isso aí. Não há, tanto que ele ainda fala assim, aquele que vai ficar ao meu lado, não sou eu quem escolho, é o Pai. É isso? O Pai, porque o nível de evolução espiritual, nem todos os espíritos conseguem alcançar, ter essa visão para falar, esse aí realmente, nem todos eles têm essa condição, mas Deus tem, com tranquilidade. Tá? Mais alguma coisa, gente? Vamos ao 24, Elisa. 24. O Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Aí, porém, daquele por quem foi o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. É muito interessante que Jesus fala várias vezes o Filho do Homem. Né? Aí a gente fica imaginando. Todos nós sabemos que Jesus fez a sua evolução bem antes de nós, em outros lugares. Pela lógica do negócio, talvez os planetas por onde ele passou já nem existam mais. Pela lógica, se ele está conosco desde o início, a Terra já tem 4,5 bilhões de anos, aí ele já era um Cristo nessa época. Então a gente vê o quanto ele... Né? Aí ele se coloca sempre como filho do homem, que isso é uma expressão lá muito usada no Oriente Médio. Tá? Porque eram assim, não é que ele fosse o filho predileto do homem, aqui no caso Deus, mas que fosse um espírito que já se colocou em condições de ter um acesso maior a Deus do que nós. Tá? Então ele sempre se coloca como o filho do homem, mas mostrando para a gente que todos nós temos essa condição. Isso não é só ele que tem, não. Né? Isso é para todos. Está aberto a todos. Quando ele fala, vós sois deuses, podereis fazer tudo isso que eu faço
e muito mais. Ou seja, ele nos dá a ideia mesmo da evolução, do processo evolutivo, que nós vamos crescer, nós vamos nos tornar Cristos também. Não sei quanto. Tomara que não demore muito, que eu já não aguento mais sofrer tanto. Só apanhar, pelo amor de Deus. Não quero bater, não, mas pelo menos não quero apanhar. Tá? Então, ele coloca isso aqui e coloca assim: vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Desde o Antigo Testamento, tudo isso foi anunciado. Todo mundo já sabia o que ia acontecer. E é engraçado, poxa vida, agora é tão negócio, a gente está falando aqui, mas tem alguns detalhes dessa aqui no livro que eu tenho ali, do Judeu, um livro até que o Zé Roberto conhece, né, do Stern, né? Ele vem falando algumas das profecias que tinha sobre a questão da crucificação, ele vem falando, e vai dando os detalhes, né, para mostrar que ele realmente era o Messias, o Filho do Homem, tão esperado, para ajudar, a gente fala sempre salvar a humanidade. Né? Não é bem salvar, é ajudar, é libertar a humanidade da ignorância, abrir as portas do conhecimento para todo mundo. É isso. Vida em abundância, conforme ele fala em uma de suas passagens. Né? Então, isso aí. Aí, porém, daquele porque o Filho do Homem é entregue. Vamos entrar nós aí também. Nós sabemos que, vamos falar primeiro de Judas. Judas que entregou, Judas passou por muita... Bom, logo a seguir, ele cai no clima muito pesado para ele, do que ele criou, numa depressão enorme, suicida. É isso, todos nós sabemos. E vai ter encarnações e encarnações, né, de sofrimentos, até chegar agora, alguns séculos atrás, quando ele reencarna como Joana d'Arc, ali parece que ele paga aquele último ceitil, né? Não sairás daí enquanto não pagar o último ceitil. Ali que ele parece que ele alcança uma posição evolutiva bem melhor do que... Então, quando ele fala aqui, daquele que... porém, daquele porque o Filho do Homem é entregue, vamos botar isso pra gente agora. Vamos botar? Nós já falamos aqui no início sobre a questão dessa, de trair Jesus, botar a mãozinha lá na cumbuca e vou dar uma vacilada, não conseguir manter o padrão vibratório, os pensamentos no alto, etc. Isso também não cria para nós, olha só, sofrimentos? Cria reencarnações, às vezes, de sofrimento. A gente achar que está numa certa situação e vem essa pergunta que nós acabamos de ler, 895, aí vem alguma coisa que fere o nosso interesse pessoal e a gente cai legal mesmo. Cai com vontade. Como diz o pessoal aí na rua, né? Escorrega na maionese e vai embora. Tá? Então, de novo falo, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente não está somente empregando Jesus, estamos nos entregando. Essa questão de tentar manter, de tentar se mostrar de uma forma e ser outra, no fundo, é muito complicado. Nós temos que ser bem autênticos e tentar, sim, nos melhorar para chegar aonde nós queremos aparecer. Nos mostrar. Deu para entender, né? O que eu estou falando. Né? É crescer. Ser autêntico, crescer, tentando subir. Não adianta querer mostrar, parecer que está lá em cima. É bem complicado. Está dando para pegar, gente, essa questão aí? Está dando, Elisa? Pegar? Sim, sim. Está bem fácil de entender, né? Nós, às vezes, queremos nos botar num pedestal que nós não estamos ainda. Por isso que Jesus também não fala, quando chegares a um banquete, não sente-se ao lado do dono da casa, sente-se sempre nos últimos lugares.
sobre essa questão aí. Né? E o que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, humildade. Humildade para nos reconhecer o nosso tamanho ainda e procurar sempre acertar, sempre ir para frente. E a nossa cobrança também, conosco mesmo, será menor. Tá? Essa questão é da humildade que nós estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém quer falar algo? Está todo mundo calado. Quem quer falar? Não, eu sou humilde, está tudo bem. Isso aí eu já sei que eu sou humilde. Alguém quer falar isso? Ai. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. E quando ele fala isso aí, não é questão de vingança, não. Até parece, fez, era melhor tu não ter nascido, né? Não é nada disso. Talvez fosse melhor, isso aqui está falando sobre reencarnação, que ele, né, quando tivesse se preparado para essa reencarnação aí, e nesse momento aí, ele estava numa posição que ele não soube, né, o que nós estamos acabando de falar, ele não soube manter, não soube segurar a mão na cumbuca. Tá? Então, talvez fosse melhor que outro espírito, na hora lá da reencarnação dele, tivesse vindo e tivesse em condição melhor de não fracassar. Então, nós vemos que Judas, e não só Judas, né, muitos de nós também, tá? Às vezes fracassamos porque realmente o pai não coloca como é que fala, cruz pesada sobre os nossos ombros, né? Peso acima do que nós podemos, né, segurar, carregar. Mas veja bem, nós, o irmão não fala isso, nós somos os reis da promessa, nós prometemos no plano espiritual coisas que nós não vamos suportar aqui. E às vezes se torna muito pesado para nós, mas não é culpa do plano espiritual. Porque nós somos avisados antes de reencarnar. Isso aqui para você ainda é muito. Então o que é melhor fazer? Tá, o senhor acha que então tudo bem. Eu queria isso, mas não dá, não dá. De novo a palavra humildade, né? Nós que também temos nas nossas escolhas escolher de forma que depois a gente não vai se comprometer. Para dentro do nosso padrão. Não fugir nunca dele. Por isso, aquela famosa pergunta: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer também, não só para nos melhorar, mas saber qual é o nosso limite. Onde estão as nossas forças. Até onde nós podemos chegar. Tá? Se não puder, era bom ter nascido, é isso aí. A reencarnação, né? Quando a gente for reencarnar agora, vamos pensar nos nossos pedidos, né? E vamos aceitar mais a sugestão dos nossos amigos espirituais que cuidam de nós. Isso é bom para você, isso não é. Né? Eu, dessa encarnação, queria ser jogador de basquete, mas não deixaram. Eu fico meio constrangido, mas não sou jogador de basquete. Não tenho condições nem de ser gandula de basquete por causa da minha altura, do meu corpo. Ai. Alguém quer comentar algo? A Marli está rindo de você. Imaginou, Marli, eu jogando basquete nessa altura toda? Não ia nem ver a cor da bola. Bom, agora qual é o... Peraí, seu Roberto vai falar. Fala, seu Roberto, pode falar. O fato de nós termos mergulhado a mão na tigela junto com Jesus, nesta intimidade, será que hoje nós estamos assim porque nós, com essa intimidade, nós achávamos que ele iria nos defender de tudo e ele não defendeu de tudo porque não é para defender? Eu não ouvi essa última frase, seu Roberto. Pelo fato de nós termos colocado a mão na tigela junto com ele, isso nos deu uma intimidade junto a ele, e nós achávamos, aliás, nós achamos que pelo fato dessa intimidade nós estaríamos sempre protegidos por ele?
protegidos? Porque nós não merecemos estar tão protegidos assim? Essa intimidade não nos dá a condição de estarmos protegidos mais do que os outros que não meteram a mão na tigela junto com ele? Sr. Roberto, eu penso que essa não dá essa condição de ser protegido, não. Tá? Mas por ter metido a mão na tigela, a gente criou essa intimidade e achávamos que seriam... sim, achávamos que já estávamos, né, os escolhidos. Achávamos que gozávamos de um privilégio à frente dos outros. Que o som estava péssimo. Né? Não é isso, Roberto? Isso aí. Né? Isso é verdade. Nós, né, não podemos. Nós temos que nos defender. É isso? Nós costumamos rebater irmãos nossos de outras religiões quando diz que Jesus vai voltar. E nós dizemos sempre, às vezes até num sentido de afronta, não, ele já está junto de nós, ele não vai voltar, ele já está junto de nós. Essa intimidade nos deu esta confiança indevida e por causa disso a gente vai escorregando na maionese toda a oportunidade que a gente tem, né? É verdade. É verdade. A gente vacila nisso aí mesmo, é verdade. O fato de colocar a mão na cumbuca não nos dá todos os direitos, não. Muito ao contrário, nos dá mais deveres, mais responsabilidades. É isso que o senhor está comentando, né? Exatamente. O nosso compromisso é muito maior, porque nós conseguimos desfrutar da intimidade dele. Exatamente. E é aí onde a gente, né, escorrega. Na hora de arcar com as responsabilidades, a gente escorrega. Exatamente. Né? Aí vem alguém quer falar alguma coisa, não? Bom, no versículo 25, não tem muito o que falar dele, não, né? Porque o que mais doeu a consciência vai se manifestar. Deixa eu ler. Olha, não, só estou falando antes disso. Quem mais doeu a consciência é o que vai se manifestar. Eu só quero fazer uma observação. Quando nós estamos num grupo que algo mexe conosco, às vezes a pessoa, né, não leu ainda, viu, Elisa? E a gente não já se manifesta. Já repararam isso? Isso é de nós. Acontece isso com alguém de vocês? Sim. O incômodo vem primeiro, que a gente já sabe o que vai ser falado, ou vai acontecer. Olha aí, lê aí, Elisa, o 25. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele lhe disse: tu disseste. Então, o que mais se incomodou foi o que primeiro se manifestou. Tá? Se manifestou diretamente. E Jesus fala legal a resposta. Como sempre, Jesus não acusa ninguém. Se porventura sou eu, Senhor, tu disseste. Eu acho legal isso. Nós também somos assim, nós não acusamos ninguém. É isso. Você quer? A gente já está procurando logo o culpado. Aquela história do Almir Klink que nós comentamos há uns dias atrás, né, Elisa? O Almir Klink lá do... Quem colocou esse banco aqui no meio, né? Ele mesmo colocou, ele mesmo se machucou e estava procurando o culpado. Voltou essa coisa aí. Jesus fala, tu disseste. Ou seja, você se acusou. Porque a tua consciência se descobriu. Tá? Você viu o que você fez. A tua consciência te acusou. Nosso melhor juiz, a consciência. Onde estão escritas todas as leis divinas? Na consciência. Agiu contra a lei divina, consciência grita. Certo? Alguma mais colocação, não?
A consciência fica pulsando, tipo latejando. Desculpa, eu tive que atender um telefonema do meu filho, que ele é muito difícil para falar com ele. Não, tranquilo, Cláudia. Tranquilo. Então, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, fala isso aí, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Toda vez que nós agimos contra as leis de Deus, a nossa consciência grita. Por isso que existe aquela famosa regra de ouro, né? Não fazer aos outros aquilo que não faça a você. Para justamente é uma lei que nos lembra que a nossa consciência vai nos acusar na hora. Porventura, sou eu, você? Tu disseste. Tua consciência disse. Você mesmo está se acusando porque você sabe que está errado. Vale para a gente isso aí? Essa conclusão do Judas? Hã? Pare, tem sempre algum motivo. Seu Roberto, você acha que vale, seu Roberto? Claro que sim, né? Claro que sim. A gente tem consciência e pela consciência a gente está sempre... Não é? Se nós não tivéssemos a consciência do erro, do tu disseste, a gente não estaria toda hora pedindo perdão a Deus. Se a gente está toda hora pedindo perdão a Deus é porque a gente tem consciência dos nossos erros, das nossas entregas. A gente está sempre com a mãozinha assim, me ajuda. Exatamente. É isso aí. Ah, eu errei, né? Tu disseste, tua consciência te acusou. Né? Gente, vamos parar aí no 25. Tá legalzinho. Vamos deixar o restante para a semana. Quinzena que vem a gente acabar. Aí a gente acaba. gravação. Tá, pode parar.